Sim, concurseiro do meu Brasil, você é sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário. Hoje trago resolução de questões da banca IBAN. São questões dos níveis médio e superior. Inscreva-se neste canal, acesse cienciaexata.com e conheça os nossos cursos também. Questão de nível superior, o verbo ter na terceira pessoa do plural do presente do indicativo é acentuado. Então, tem o verbo ter, eu falo o quê? Ele tem, não é isso? E na terceira pessoa do plural eu falo eles têm. Então o acento circunflexo permaneceu. Com acordo ortográfico, houve a retirada do acento circunflexo na terceira pessoa do plural de alguns verbos. Quais são esses verbos? Então, de quais verbos eu retirei esse acento circunflexo da terceira pessoa do plural? De todos? Não, de alguns. Ler, aí você vai se lembrar de que o meu professor lá na 7ª série, ele falava comigo do crer, de, ler, ver. Não é isso? Então, os verbos crer, dar, ler e ver na terceira pessoa do plural, lá no eles e elas, dobra-se o é. Então, eles creem, que eles deem, eles leem e eles veem. E antes recebiam o acento. Então, o crer, ler, ver não mais tem acento. Então, ler, eu falo o quê? Eles leem, sem acento. E o conter, aqui é interessante também, pegue o seu caderno aí. Conter é um verbo derivado de qual? Aqui. Conter é derivado de ter. Os verbos derivados, preste atenção, de ter e vir, eles vão receber acento agudo na terceira pessoa do singular e acento circunflexo na terceira pessoa do plural. Então, eu falo assim, ó, se for, por exemplo, ele, se aparecer ele, você vai colocar somente o acento agudo. E se for eles, aí já vai ter o acento circunflexo. Então, os verbos derivados de ter e vir recebem acento na terceira pessoa do singular, circunflexo, e na terceira pessoa do plural, melhor, na terceira pessoa do singular agudo, na terceira pessoa do plural, acento circunflexo. Então, contém, quando falo eles, aqui recebe acento. Então, não pode ser alternativa A. Convir, então eu falo o quê? Convém, não é isso? Então, tem acento. Abster, abstém, com acento também. Se tem acento, o verbo derivado vai ter a mesma conjugação do verbo de origem. Anote aí também, então, se eu falo eles têm, eles abstêm. Se eu tive, aí você vai observar o quê? Eu tive, eu mantive. Então, o verbo derivado vai ter a mesma flexão do verbo de origem. Então, convém e abstém tem. O verbo ver, eles veem, não tem, e do verbo vir, que eles, aqui vêm. Então, descarta também. A alternativa correta, D, porque é o crer, de, ler, ver, que eles deem, e eles creem também, sem acento. Então, onde houve a supressão do acento circunflexo na terceira pessoa do plural, são quais verbos? Cadê? Vamos escrever aqui os verbos, o quê? Já até escrevi aqui. Crer, de, ler, ver, não mais possuem acento. Então, creem, deem, leem e veem. Questão bem interessante aqui para você memorizar essa questão dos verbos derivados que recebem acento circunflexo na terceira pessoa do singular, melhor, acento agudo na terceira pessoa do singular e circunflexo na terceira do plural. E crer, de, ler, ver, não mais possui acento. Eu tinha colegas que podia consultar se precisasse, mas ninguém me perturbava e meus chefes não me controlavam demais. O trecho grifado transmite ao restante do enunciado a ideia de que. Então, falou ideia, você já sabe. Opa, ideia, esta questão está contemplando conjunção. Tem conjunção, observe o sentido, a ideia que ela estabelece. Eu sei que o se, ele expressa uma ideia de condição. Mas só isso não basta. Vamos ver se nesse contexto aqui se vai ter essa ideia de condição. Eu tinha colegas que podia consultar se precisasse. Qual é a condição para você consultar os colegas? Precisar. Você só vai consultar os colegas se você precisar. Então, isso daqui
Este se já vem aqui, escreva caso precisasse. Se, caso, desde que, de fato, expressam a ideia de condição. A diversidade, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, não é isso? Causa, tem causa aqui, você já coloca primeiro, porque a causa ocorre primeiro e vai levar a uma consequência, correto? Então, causa e consequência. A rua está molhada porque choveu. Primeiro choveu para depois a rua estar molhada. Então, causa ocorre primeiro e vai levar a uma consequência. Consequência, tão, mais alguma coisa, que, tal, que também. Correto? Consequência já é autoexplicativa. Essa consecutiva, ela vai ser a consequência de uma outra ação anterior também. Esta questão da IBAN já é de nível médio. Considere as frases elaboradas a partir das ideias do texto. Esta questão está contemplando o quê? Colocação pronominal. Aí você já sabe, colocação pronominal. Próclise, mesóclise, ênclise, Enéas 4Ps. Você já ouviu falar no Enéas 4Ps? São as palavras atrativas que levarão à ocorrência da próclise, correto? Mas aqui nem sempre eu preciso sofrer, será que é próclise, mesóclise ou ênclise? Quando falar aqui para substituir, você vai se lembrar de quê? Transitividade verbal. Se eu tenho um verbo transitivo direto, é aquele que vai exigir um complemento, mas não vem acompanhado de preposição, eu uso como complemento o a. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, eu uso como complemento lhe ou lhes, correto? Então, os líderes mundiais precisam reformular. Precisam aqui, verbo transitivo direto, será que é isso mesmo? Sim, porque você não observa a presença de uma preposição. Para ser um verbo transitivo indireto, nele aparecerão as preposições. Ele virá acompanhado de preposição, não é isso? Precisam reformular, vamos voltar aqui, aliás, aqui o que nós temos de observar é reformular. Eles reformulam o quê? Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. As políticas ambientais, elas, reformular, elas não. Pronome oblíquo do caso reto podem exercer a função de sujeito. Complemento, eu tenho que usar os pronomes oblíquos átonos, ou então os tônicos que virão acompanhados de preposição. Então, com verbo transitivo direto eu uso o a. Elas, então, é as, não é isso? Então, reformulá-las, as reformular, nós vamos deixar por enquanto também. Reformular-lhes, não pode, por quê? Porque eu já sei que, como é verbo transitivo direto, eu não posso usar o lhe. O lhes eu só uso se for um verbo transitivo indireto. Então, reformulá-las, já descartei. E agora, as políticas ambientais elas. Não pode ser lá, porque lá seria somente o a. O a equivale a ela. Então, reformulá-las, as reformular, precisam as reformular. Será que sim ou não? Deixamos por enquanto. Os ativistas davam, o verbo dar, ele é verbo transitivo direto, indireto, ele é bitransitivo, ele é transitivo indireto ou transitivo direto. Eles davam o quê? Então, você tem que observar que dentro deste contexto, ele é um verbo transitivo direto, o debate é ele. Para ele, eu uso o. Então, o debate, ele, eu vou usar o, não é isso? Então, olha aqui, davam-lhe. Não, porque como eu tenho um verbo transitivo direto, eu não posso usar o lhe. O lhe se eu tiver um verbo transitivo indireto. Como eu disse, mas o verbo dar pode ser verbo transitivo indireto também. Mas nesse contexto, não. Então, a alternativa A está correta. Agora, vem outra parte aqui, reformular as políticas. Quando o verbo terminar em RS ou Z, você vai retirar o RS ou Z e vai colocar o L. Por isso que veio aqui reformulá-las. Você viu que aqui acima eu coloquei somente o as, mas aqui é reformulá-las, correto? Davam o debate. Quando termina em M e N, você vai se lembrar do alfabeto. Terminou em som nasal, M, ão ou ON, você vai usar o N. Então, eu já falei que é o, como terminou em som nasal, tem que colocar o N. Então, é davam-no, reformulá-las e davam-no.
Ao comprar um animal silvestre ilegalmente, a pessoa comete um crime. No trecho sublinhado, a vírgula é utilizada para separar uma oração o quê? Primeiro ponto, eu tenho que saber de que se trata. Ao comprar, quando aparecer aqui ao mais verbo no infinitivo, você vai observar que aqui eu tenho o quê? Uma oração, alguma coisa reduzida de infinitivo, não é isso? Reduzido de infinitivo. Eu tenho que desenvolvê-lo. Então, ao comprar um animal silvestre, eu posso falar o quê? Quando você compra, ou então, quando a pessoa compra, vamos colocar aqui, quando compra um animal silvestre, aqui você observa. Da reduzida para desenvolvida é isso. Na desenvolvida vai aparecer a conjunção, observe o quando, e o verbo flexionado. Na reduzida, o verbo vai aparecer em uma das suas três formas nominais, gerúndio, infinitivo ou particípio. Então, aqui eu já vi que eu tenho oração subordinada ao quê? Adverbial reduzida de infinitivo. Quando eu desenvolvo, ela é uma temporal. Então, oração subordinada adjetiva, nem substantiva, não. Subordinada adverbial reduzida de infinitivo. Então, aqui eu tenho oração subordinada adverbial quando eu desenvolvo aqui temporal, não é isso? Você já identifica aqui que expressam a ideia de tempo. Então, agora, por que eu usei essa vírgula? Anote aí no seu caderno. Você usa a vírgula quando a oração subordinada adverbial vier antes da principal. Ou seja, se ela estiver deslocada ou intercalada, ela exercerá a função de quê? De um adjunto adverbial. Você se lembra da suveca, não se lembra? A ordem direta das frases. Sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. Quando esse adjunto adverbial vem para o início da frase, como está aqui, ou vem intercalado, ele virá separado por vírgula. Então, ela foi utilizada para separar uma oração subordinada adverbial que está deslocada. Ela está antes da principal. Por isso, ela vem aqui separada por vírgula. A vírgula empregada no segundo quadrinho justifica-se pelo seguinte motivo. A internet está mudando as relações humanas. Eu sei, Rodolfo, você me escuta cada vez menos. São quase 2 bilhões de pessoas conectadas. Então, quando ela fala, eu sei, Rodolfo, será que é aposto ou vocativo? Então, aqui nós temos, ela está isolando um vocativo. Evocar é o mesmo que chamar. Você está chamando alguém, você fala diretamente com a pessoa. Eu sei, Rodolfo. Rodolfo, vírgula, traga-me o livro. Importante? Anote aí também para você compreender. Já o aposto, ele vem para, principalmente aposto explicativo, explicar um termo anterior. Rodolfo, vírgula, que é meu amigo, vírgula, mora aqui. Aí sim, eu tenho um aposto explicativo. Antecede substantivo próprio, não separa o sujeito do seu predicado, tendo sido empregada em desacordo com a norma culta. Isso daqui é o que eu chamo de SVC. Você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo nem o verbo do seu complemento. Não pode. Então, aqui neste caso, está isolando um vocativo. Sinal alternativo em que a concordância se realizou de forma incorreta. Muita atenção, concordância verbal. Será que a primeira frase está correta? Vamos ver aqui quando fala lá, alugam-se vagas os Estados Unidos ameaçam, já eram 10 horas, daqui até sua casa são 2. Será que estas concordâncias estão corretas? Primeiro ponto, tem concordância verbal, apareceu o se, você precisa saber, este se é uma partícula passivadora ou ele é um índice de indeterminação do sujeito. Para que este se seja índice de indeterminação do sujeito, você terá um verbo de ligação, um verbo intransitivo ou um verbo transitivo indireto. Para ser partícula passivadora, você terá um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto. Ah, mestre, mas e aí? Qual a diferença de índice de indeterminação para partícula passivadora? Se for índice de indeterminação do sujeito, o verbo será empregado sempre na terceira pessoa do singular. Ah, ele é impessoal? Perfeito.
Se for partícula passivadora, o verbo vai concordar com o sujeito paciente. Observe, alugo o quê? Verbo transitivo direto. Então o se é partícula passivadora. Então o verbo vai para o plural concordando com o sujeito paciente, aquele que sofre a ação de ser alugada, que também está no plural. Então verbo no plural, sujeito também no plural. Então a diferença é essa. Voltando aqui. Se eu tenho uma partícula passivadora, o verbo concorda com o sujeito paciente. Aluga-se casa, alugam-se casas. Se eu tenho um índice de indeterminação do sujeito, o verbo não vai para o plural. Se eu disser, por exemplo, precisa-se, vamos colocar aqui, de empregados. Mas o correto não seria precisam-se. Não, é precisa-se mesmo, porque eu tenho um verbo transitivo indireto. Com verbo transitivo indireto, o se é o quê? Índice de determinação do sujeito. O verbo fica na terceira pessoa do singular. Então, alugam-se vagas, corretíssimo. Os Estados Unidos. Nome próprio, terminado em S, quando vem acompanhado de artigo, que estará também no plural, irá o verbo para o plural. Então, os Estados Unidos ameaçam. Se eu dissesse somente Santos, Santos ameaça a cidade de São Paulo. Simples assim. Nomes próprios terminados em S, se vier em Minas Gerais, sem artigo, verbo no singular. Se vier com artigo, verbo no plural. Então, os Estados Unidos ameaçam. Já era 10 horas. Aqui eu tenho o verbo ser quando se refere à hora ou à distância. Ele é impessoal e vai concordar com o quantitativo de horas. Então, 10 horas são, 10 horas eram. Então, está errada aqui a alternativa C. Verbo ser, quando se refere a horas, ele vai concordar com o número de horas. São 10 horas. Daqui até sua casa são 2 quilômetros. 2 quilômetros são. Então, ok, certinho aqui também. A única errada, alternativa C. Então, está acertando? Está conseguindo gabaritar as questões? Inscreva-se neste canal, acesse os nossos cursos também. É possível amenizar o sofrimento das pessoas. O trecho destacado equivale sintaticamente. Análise sintática, será que é sujeito, predicado? Será que neste caso aqui objeto direto, objeto indireto, adjunta adverbial, adjunta de nominal, agente da passiva, complemento nominal? Será? É possível amenizar. Será que é um objeto direto? Para ser objeto direto, eu tenho um verbo transitivo direto. Objeto indireto, eu tenho um verbo transitivo indireto. Possível aqui é verbo? Não. Aqui eu tenho um verbo de ligação. Então, sujeito aposto. Observe que é possível amenizar o sofrimento das pessoas. O que é possível? Amenizar o sofrimento das pessoas é possível. Então, isso daqui é o sujeito. É o que eu chamo de quê? Sujeito oracional. Ele vem em forma de oração. Amenizar o sofrimento das pessoas é possível. Mestre, então aqui eu teria uma oração subordinada, substantiva, subjetiva? Sim, é aquela que vai exercer a função de sujeito. Amenizar o sofrimento das pessoas é possível. Então aqui eu tenho o sujeito, mais um verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Então aqui ficou fácil, fique atento a esta questão do sujeito oracional, questão de nível superior. Observe a seguinte frase escrita pelo autor da notícia. Vamos que vamos. Algumas camisas foram produzidas com a falha, mas segundo a empresa, nenhuma chegou às lojas. O que justifica o fato de, nesse caso, o uso da crase ser obrigatório, segundo a norma padrão da língua portuguesa. Por que eu usei crase aqui? Então, quem chega, chega a algum lugar, não é isso? Verbo transitivo indireto vai vir acompanhado da preposição a mais o artigo. O que é crase? Crase é a junção da preposição a mais o artigo definido feminino a. Por exemplo, se eu disser eu fui, quem vai a algum lugar, mas o a de a praia. Então aqui eu tenho de ter crase. Fui à praia. Substitua a feminina por uma masculina. Fui ao clube. Por que eu tenho crase aqui? Porque quem chega, chega a. Então, o verbo chegar exige a preposição a. O verbo chegar é transitivo indireto, rege a preposição a, que introduz o seu complemento verbal às lojas, certinho.
Porque quem chega, chega a algum lugar, mas o as, que é o artigo que vem acompanhando o substantivo feminino lojas, vai dar a com acento indicativo de crase. Então aqui já resolvemos. Analise nos trechos retirados do texto os termos grifados: exército, cálculo, lógica. Todos os termos grifados nesses trechos recebem acento gráfico, segundo as novas normas ortográficas. Qual a regra de acentuação que justifica a acentuação de tais termos? Então, exército. Ela é uma palavra o quê? Proparoxítona, não é isso? Acentuamos todas as proparoxítonas. Cálculo também proparoxítona. Lógica proparoxítona. Toda proparoxítona é acentuada, simples assim. Se toda proparoxítona é acentuada, rúbrica tem acento? Ou o correto é rubrica? Vou deixar aqui, vá aos comentários e responda para mim. Rúbrica ou rubrica? No trecho, a Hughes tinha inúmeros contatos com a NASA. O verbo grifado apresenta a mesma regência que se verifica no verbo grifado de qual alternativa? Primeiro ponto, transitividade verbal. Verbo transitivo direto, aquele que exige ou não a preposição. VTD não exige preposição. Ele tinha o quê? Verbo transitivo direto. Inúmeros contatos, objeto direto. Então aqui eu já sei que eu tenho um verbo transitivo direto. Ele projetou o quê? O transmissor, objeto direto. Então aqui, verbo transitivo direto, verbo transitivo direto. As mulheres só podiam almoçar nas residências estudantis. Quem almoça, ele almoçou. Pronto, então tem um verbo intransitivo. Não pede complemento. Ele almoçou em algum lugar. Então aqui pode ser também verbo transitivo indireto. E lá é um verbo transitivo direto. Então, verbo intransitivo, ele almoçou. Pronto, não precisa de complemento. E ele, se eu falar, ele tinha, você vai falar o quê? Observe a diferença. Verbo transitivo direto pede complemento sem preposição. Ele tinha o quê? Ele almoçou. Pronto, você entende já. Desafiou barreiras e preconceitos para tornar-se. Aqui é um verbo de ligação. Ele vai ligar o sujeito ao predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito aqui vai se referir, é uma qualidade de alguma coisa. Desde pequena ela gostava, quem gosta, gosta de alguma coisa, verbo transitivo indireto. Então, verbo transitivo direto somente na alternativa A. Para Schools, isso explica a mudança nos números de iniciação do tabagismo, que antes eram bem baixos em relação aos adolescentes. Nesse trecho, a palavra em destaque é classificada gramaticalmente como. Então, eles eram, aqui eu tenho o verbo de ligação, baixo, alto, adjetivo. Então, a palavra que modifica o ava é o quê? O advérbio. O advérbio é a palavra que modifica o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Observe, eles eram baixos, eles eram bem baixos. Então, este bem aqui, ele está se referindo e modificando o adjetivo baixo. Então, a palavra que vai modificar o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio é um advérbio. Advérbio aqui de intensidade, porque uma coisa seria eu falar que ele é baixo e outra coisa é falar que ele é bem baixo, que ele é muito baixo. Lembre-se disso. Advérbio é a palavra que vai modificar o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Atribuindo-lhe uma circunstância, modo, lugar, tempo, negação. Se eu disser, por exemplo, ele chegou, e se eu disser, ele não chegou, então o não ali é um advérbio de negação porque modificou o verbo chegar. Show de bola, certinho. Um abraço e até breve.